Versículo 38 diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida Davi tomou à mão um cajado, seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras bem lisas. Fala para o teu irmão, as pedras eram bem lisas. E as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Até aí, amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, que a tua presença continue, Senhor Jesus, sendo derramada através da palavra, e que a tua presença venha tocar em cada coração, mostrar a cada um, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, para a vida da tua igreja, para as nossas vidas, e mostrar, Senhor, o grande propósito que o Senhor tem para nós. Nós somos tudo aquilo que o Senhor diz que nós somos. O Senhor nos escolheu para isso. Por isso, nessa noite, Deus, nos faça, Senhor, cada vez mais andar pela fé e crer na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, Deus quando chamou você, Deus quando colocou os olhos em você, ou Deus quando Ele te criou, Ele já estabeleceu algo para a tua vida. E hoje você vai até assustado que Deus pode falar para você. Mas é isso que Deus, quando olha você, Ele declara. Fala comigo assim, olhando para o teu irmão. Deus diz: você é um vencedor de gigantes. Fala de novo. Você é um vencedor de gigantes. Quem crê nessa palavra, diga amém. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Querido, Deus quando Ele te fez e colocou os olhos em você, Ele já disse: Ele é um vencedor de gigantes. E desde aí Deus tem preparado você, Deus tem capacitado você, Deus tem colocado as vestes certas em você, para que você, ao enfrentar o gigante, você derruba ele. Sabe, não há gigantes que permanecem em pé quando ele se coloca diante de um guerreiro treinado por Deus. Vou repetir. Não tem um gigante que fique em pé quando ele se coloca diante de um guerreiro de Deus. Fala para o teu irmão, você é um guerreiro de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite Deus quer falar isso para você. Que Deus está te chamando para ser esse guerreiro de fé. Para que você venha a trilhar na escola do Espírito. E quando você começa a ser treinado na escola do Espírito, Deus está capacitando você para vencer seus gigantes. Quando Deus olha para você, os olhos de Deus não te vê se você tem 1,5 m, se você tem 1,60 m, se 1,70 m, se tem 2 metros de altura. Não, Ele não vê se você é rico, se você é pobre. Ele não vê se você tem condições ou não tem condições. Ele olha para você e fala assim: vou treinar esse meu filho para derrubar gigante. O que é um gigante, meu irmão? O que é um gigante? O que o gigante produz na tua vida? O que o gigante faz na vida de uma pessoa? Quando a gente pensa em gigante, a Bíblia mostra isso. O gigante é sempre aquilo que você acredita ser mais forte que você.
É tudo aquilo que você olha e você fala, isso é mais forte do que eu. Aquilo ali é um gigante. O gigante é sempre aquilo que você acha que é maior que você. Você olha e fala, nossa, isso é muito grande para mim. É tudo aquilo que é muito maior do que você aos seus olhos. Gigante, ele é tudo aquilo que você acha que é mais capaz do que você. Que você olha para a situação, você olha para aquilo que está acontecendo e você fala assim, não dá. Aquilo é um gigante. Gigante é tudo aquilo que você acha que é mais poderoso que você. Que tem mais força que você. Que você olha e fala assim, é muito poderoso, vai passar por cima de mim. Está ali um gigante. Interessante que quando você começa a identificar eles, e você identifica ele muito fácil, esses gigantes começam a produzir algo na maioria das pessoas. Gigante sempre, ele vai fazer você se sentir inferior na frente dele. Eu não sou capaz disso. Eu não tenho capacidade para isso. Eu sou muito pequeno para isso. Aliás, vou corrigir. Ser inferior não é ser pequeno. Ser inferior é realmente você olhar para você e falar assim, eu não sirvo para isso. Isso é muito para mim. Gigante, ele faz você se sentir pequeno mesmo diante dele. Você olhar para aquela situação, para aquele momento, para aquilo, e você fala assim, sou pequeno demais para esse negócio. O gigante, ele tem a capacidade de fazer você se sentir incapaz de enfrentar a situação. Porque você olha para a situação e fala assim, não vou conseguir. Eu sou incapaz. Você já se sente incapaz quando você olha para determinada coisa que você tem que passar. O gigante, ele tem a capacidade de fazer você se sentir vencido antes de lutar. Quem diga o exército de Israel, Golias gritava e o exército fugia, significa, ele já venceu. Eles nem lutaram e já está declarando que já venceu. O gigante na nossa vida tem a capacidade de nos fazer desistir antes de chegar na luta. Só olhar já fala assim, nem vou. Eu desisto antes de eu enfrentar. O gigante tem essa capacidade. E nesse momento agora que você está me ouvindo, você está ouvindo Deus falar com você, você já está identificando alguns gigantes que estão na tua vida, que tem te dado sentimento de incapacidade, sentimento de desistência, sentimento de incapacidade, sentimento de inferioridade. Eles querem produzir isso em você. É isso que os gigantes fazem conosco. Quantas pessoas têm enfrentado gigantes nesses dias? Aliás, em todos os dias da vida. Quantos gigantes se levantam e quantas pessoas têm enfrentado? Interessante que numa mensagem profética lá no livro, se não me engano, de Números, quando Moisés fala para os espias, fala assim, entrem na terra, espiem a terra que mana leite e mel, a promessa de Deus. E os espias saíram ali do deserto, entraram na terra, deram uma volta, olharam e voltaram. Viraram para Moisés e o povo falaram assim, realmente a promessa de Deus é maravilhosa, ela mana leite e mel. A terra é maravilhosa, é a grande promessa de Deus, ela é maravilhosa. Mas lá tem os filhos de Anak, os gigantes. E é profético. Porque todo aquele que entregou sua vida para Jesus, todo aquele que está tomando posse da sua promessa, pode se preparar. Os gigantes vão aparecer. Fala para o teu irmão, olha para ele. Todo aquele que entra na promessa de Deus, todo aquele que vai buscar a promessa de Deus, todo aquele que crê na promessa de Deus, vai enfrentar gigantes. Fala para o teu irmão, você tem muito gigante para enfrentar ainda. Fala para ele, mas em nome de Jesus, todos eles vão cair diante de você. Aleluia! Glória a Deus! Querido,
querido, muitas pessoas têm enfrentado seus gigantes. Gigantes do casamento. Onde a pessoa está ali, ela olha para aquela situação, ela fala assim, não vejo solução. Eu sou incapaz de enfrentar isso daí. Eu não tenho força para enfrentar isso daí. Eu não consigo enfrentar isso. Ali tem um gigante. Que está levando o quê? Sentimento de incapacidade, sentimento de falta de força, sentimento de pequenez diante da situação da tua casa. Pessoas estão enfrentando gigante na vida financeira. Aquilo é tão grande que você fala, não vou conseguir pagar. Não consigo. Eu acerto de um, aparece outro, acerto outro, aparece outro. Eu não sei o que eu faço. Eu sou incapaz de enfrentar um negócio desse, muito grande. Tem pessoas que estão enfrentando seus gigantes na vida emocional, na sua saúde. Parece que você está vencido. O médico fala para você, é isso. Parece que você está vencido. Quinta-feira nós oramos por umas pessoas aqui. Na sexta-feira eu recebi uma ligação. Na sexta-feira eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava fazendo hemodiálise. E essa pessoa que estava fazendo hemodiálise falou que o médico chegou para ela na sexta-feira, eu acredito que seja na sexta, porque foi isso que a pessoa passou para mim. E que o médico virou para ela e falou assim, a partir de hoje você não precisa mais fazer hemodiálise, teu rim já está funcionando. Às vezes a gente acha que aquela palavra do médico fala assim, você está passando por essa enfermidade. E aí você já pega e já se joga e fala assim, estou vencido. Está ali um gigante. Tem gente que está passando um gigante, porque as portas se fecharam. Chegou uma dificuldade que você não estava esperando. Chegou uma situação que você achava que era fácil, complicou. E aí você fala assim, agora estou perdido, não vou conseguir. Está ali um gigante. Tem pessoas que têm enfrentado gigante na vida espiritual. Você sempre se acha incapaz de realizar aquilo que Deus faz. E o diabo chega para você e fala assim, você é incapaz mesmo. Você não serve para isso. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E você pega aquilo tudo e coloca na tua cabeça e fala assim, eu não vou conseguir. Está ali um gigante. Mas meu querido, eu quero deixar aqui uma palavra que Davi disse. Davi, meu querido, ali em 1 Samuel 17, 26, vocês não precisam abrir. Eles falam o seguinte, Davi olha para o gigante e fala para ele assim, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi olhou para aquele gigante, estava afrontando todo Israel, e na verdade afrontando Deus de Israel. Virou e falou assim, quem é esse que aí? Que nem aliança com Deus tem para afrontar o exército de Deus. E eu fico pensando, igreja, que naquele momento que Davi falou isso, era mesmo que Deus estivesse falando com ele. E como Deus está falando com você hoje. É como se Deus virasse e falasse assim, quem sou eu, meu filho, diz o Senhor. E Deus viraria mesmo falando assim, eu sou o Senhor dos exércitos. E ele fala assim, quem é você, filho meu, diz o Senhor. Se eu sou o Senhor dos exércitos, tu és soldado do meu exército. E ele continua dizendo o seguinte, se todos nós somos soldados do exército de Deus, você pode muitas vezes dizer, mas eu não sou guerreiro. Ele diz que o soldado do exército de Deus é todo aquele que é circuncidado na cruz do Calvário, através da morte de Jesus Cristo. É ali que ele te chama para ser guerreiro. E aí Deus, como virasse para Davi, como vira para nós, falando assim, filho, se eu sou o Senhor dos exércitos, você é o meu exército, significa que esse incircunciso gigante está me afrontando. Sabe o que Deus diz? Quem é este gigante que peleja contra a tua vida? A sua vida, que tem a marca da promessa, quem é ele para afrontar o meu filho, diz o Senhor. É isso que Deus estava falando para Davi, e é isso que Davi falou para aquele povo. Deus manda te dizer, não temas, a afronta não é tua, a afronta é contra mim. E não está sozinho, Deus é contigo. Fique firme, não pare, diz o Senhor.
você entende isso, a história que nós lemos diz que esse gigante estava afrontando o exército de Israel. Davi chegou ali, sentiu essa mensagem de Deus, como se Deus tivesse falado com ele. Davi falou: eu vou enfrentar ele. E levaram Davi ao rei. E o rei chegou e falou: você vai? Vou. Falou assim: então peraí que eu vou te ajudar. Pegou a própria túnica de guerra dele, deu a Davi. Pegou a armadura, colocou em Davi, colocou um capacete, deu uma espada para ele. E Davi tentou sair do lugar com aquele aparato de guerra, com aquela armadura que todo o exército de Israel estava vestindo. Repete comigo: todo o exército de Israel estava vestindo a armadura de Saul. Todo mundo estava com aquela armadura. E Davi resolveu, pegou aquela armadura, colocou, mas nem saía do lugar. Diz o texto que não consigo me locomover. Ele disse para o rei: os guerreiros de Deus não podem vestir a armadura de Saul. A armadura de Saul não foi feita para mim e para você. Mas o que é interessante é que a maioria de nós, diante do gigante, se vestimos com as armaduras de Saul. Diante do gigante, nós colocamos a nossa túnica de guerra, a nosso capacete, a nossa armadura, pegamos a espada e vamos enfrentar o gigante. Vamos enfrentar a situação que está diante de mim. Vamos enfrentar essa afronta que está diante de mim. Talvez você pergunte assim: por que então eu não posso usar as armaduras de Saul? A armadura de Saul, ela representa quando você usa a tua arma no momento em que o gigante aparece. E a grande maioria de nós somos assim. Quando a situação difícil ou complicada aparece, aí você se arma para enfrentar. Mas não foi isso que Deus estava mostrando. Deus não está te dando uma armadura. Deus está te treinando para usar a armadura. Vou repetir. Deus não está te dando uma armadura. Deus está te treinando para usar a armadura. Quem treina não usa no momento da guerra apenas. Quem treina durante todo o seu treinamento, toda a sua vida, toda dia a dia, nos tempos que não está acontecendo nada, ele está treinando com a sua armadura. A Bíblia fala: você não tem que fazer como o exército está fazendo, mas você tem que usar aquilo que Deus está te ensinando. Todo mundo faz assim, eu tenho que fazer também. Não. É por isso que você tem que entrar na escola do Espírito, para Deus te treinar com as armas que Ele te deu. Vou repetir. Você tem que entrar na escola do Espírito, para que Deus te treine com as armas que Ele te deu. Muitas vezes a arma que Ele te deu não é a arma que todo mundo está usando, mas é a arma que Deus deu para você. Você pode dizer amém? Todos aqueles que amadurecem com o uso da arma, sabem usar a arma. Mas aquele que vai usar ela só na hora da guerra, às vezes não sabe usar. Davi falou aqui, no versículo, olha só o que diz aqui, no versículo 39, ele diz assim: Davi prendeu a espada sobre a túnica e esforçou-se a andar, porquanto não estava treinado em usar todo aquele aparato militar. E ele continua dizendo assim: declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Muitas vezes a gente quer enfrentar uma situação no casamento, quer enfrentar uma situação financeira, quer enfrentar uma situação em determinado lugar, e a gente só vai querer enfrentar ela quando ela aparece. E aí as pessoas falam assim: faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Aí você tenta fazer, mas não consegue. Você até tenta, mas você não consegue. Sabe por quê? Você não está acostumado com isso. Você estava acostumado a não ter a situação. Agora que a situação aconteceu, você resolveu vestir a arma e usar. Querido, Davi colocou a armadura, colocou o capacete, pegou a espada, não sabia fazer. Não sabia. Por quê? Diz a palavra: eu não estava treinado para isso. Fala para o teu irmão: o treinamento do Filho de Deus é todo dia. Todo dia você tem que estar treinado em Deus.
Você não tem que saber fazer as coisas quando a situação chega. Aliás, você não tem que fazer as coisas quando a situação chega. Você já tem que estar preparado quando a situação chegar. Por isso que a armadura de Saul para você não serve. Você não está preparado para isso. Eu acho engraçado, alguns irmãos começam a passar lutas, e aí a gente pergunta para eles assim: você tem treinado na oração? Ah não, pastor, não tenho não, eu oro pouco. E aí agora que a situação vem, ele resolveu orar. Ele começa a orar, ora 15 minutos, ora 20 minutos, ora 1 hora, depois ora de novo, mais ora, e a situação não vira nada. A situação continua o mesmo. O problema não passa. E aí ele começa a ficar preocupado, nervoso, e começa a dizer: ô pastor, eu tenho orado, não tem funcionado. Eu tenho orado, não tem funcionado. E aí eu falo para eles: continua orando. E eu já vi muitas pessoas deixar de falar comigo porque eu falei isso. Mas o que eu podia fazer? Ele estava começando a usar aquilo que ele não estava acostumado. Ele tinha que já estar orando faz tempo, para que essa arma começasse a produzir efeito. Para que ele entendesse que quando ele começasse a orar, ele já estava com paciência de esperar o mover de Deus. Você precisa entrar na escola do Espírito. Fala para ele: você tem que entrar no hora após hora. Fala assim com a mão: hora após hora. Fala: hora após hora. Hora após hora. Querido, você precisa ser treinado na escola do Espírito. Olha o que diz o versículo 34. Olha só o que aconteceu com Davi. Davi falando para o rei. Olha na Bíblia aí. Olha só como é que Davi estava sendo treinado. Diz assim, versículo 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, surgiu um leão e um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho. Presta atenção. Eu o perseguia. Olha o treinamento, tem que correr atrás. E o atacava. Olha só, treinamento de ataque. E arrancava a ovelha da sua goela. E vinha contra mim, contra-ataque. E eu agarrava na sua juba e feria e o matava. Isso significa que muito antes de Davi enfrentar um gigante, ele estava sendo treinado a enfrentar um urso, enfrentar um leão. Você também. Se você prestar atenção na situação que você está vivendo, Deus já te treinou em algumas situações atrás. Você enfrentou um negócio, você enfrentou o outro, Deus te deu uma direção aqui, Deus te deu uma direção aqui, e agora surgiu um gigante diante de você. Querido, o que Deus está querendo falar com você nessa noite? Se eu não posso usar as armaduras de Saul, eu preciso ser treinado em Deus. Como eu preciso ser treinado em Deus? Olha só o que diz aqui, aleluia, versículo 40. Primeira coisa que você precisa ser treinado em Deus. Teu apoio não tem que ser as armaduras desse mundo, nem as coisas desse mundo. O teu apoio durante a tua vida e para você enfrentar o teu gigante, você tem que se apoiar em Deus. Se você se apoiar em qualquer outra coisa, seja no homem, seja no dinheiro, seja em qualquer outra coisa, até no teu braço forte, o teu apoio tem que ser em Deus. Você tem que se apoiar em Deus para enfrentar o gigante. A Bíblia fala, versículo 40, que Davi tomou, depois que ele tirou toda aquela armadura, a primeira coisa que ele tomou na mão foi o seu cajado. E o cajado é uma vara que o pastor anda, e ele se apoia nela. Ele vai se apoiando conforme ele vai andando. E isso tem um significado importante. O teu apoio diante do gigante é Deus. Você pode dizer amém? O que Davi ia fazer com um cajado para enfrentar um soldado gigante? Nada. Mas o apoio dele aqui, ó, era Deus. Ele estava com a sua arma aqui, mas na outra ele estava com o cajado segurando. Meu querido, você pode estar enfrentando seus gigantes. Lembra-se, nunca tire a mão do cajado. Nunca tire a mão do seu apoio com Deus. Em tudo que você viver e for fazer, se apoia em Deus. Segunda coisa que você precisa aprender na escola do Espírito é que você precisa buscar o que você vai enfrentar o gigante. Você precisa buscar isso mais fundo.
mais fundo em Deus. A Bíblia fala, aqui no versículo 40, que depois que Davi pegou o cajado, diz aqui que ele escolheu 5 pedras bem lisas, que estavam no fundo do riacho. Ele teve que entrar no riacho, procurar lá no fundo pedras lisas. Tinha pedras ásperas, tinha pedras grandes, outras pequenininhas, mas ele teve que ir lá e procurar as pedras lisas, que estavam lá no fundo do riacho. Querido, as suas armas para inventar esse problema que você está passando, as suas armas para você enfrentar essa situação que você está passando, você tem que buscar ela mais profundo em Deus. Aquelas pedras não estavam na superfície, elas estavam no fundo. Muitas vezes você olha para cima e fala: Deus, e aí? Você fica procurando na superfície. Deus quer que você mergulhe. O rio aqui simboliza o Espírito Santo. E quando você mergulha mais, quando você vai mais profundo em Deus, você vai encontrar o que você está buscando. Fala para o teu irmão, quando você busca mais, você vai encontrar aquilo que vai derrubar o teu gigante. Fala assim, não é na superfície, não é onde todo mundo está enxergando, é no profundo com Deus. Fala, você tem que mergulhar mais. Querido, a terceira coisa que você precisa aprender na escola do Espírito, que as melhores armas, elas são forjadas no tempo de Deus. Olha para mim, como é que uma pedra fica lisa dentro da água? Aquela pedra não estava lisa, ela ficou lisa. Como é que ela fica lisa dentro de uma água? Aquele riacho era de água corrente. Provavelmente aquela pedra estava ali, há um bom tempo. Talvez ela caiu ali áspera, mas a água foi passando, e ela foi perdendo aquela coisa áspera, ela foi se alisando, e diz o texto que era bem lisa, significa que ela ficou lisinha, porque ela passou um bom tempo ali no profundo do riacho, recebendo as águas correntes, que iam tirando as coisas ásperas dela. Eu aprendo uma coisa com Deus aqui, meu querido. As armas que você precisa, as verdades para a tua vida, elas precisam ser lapidadas com Deus. Não tem esse negócio com Deus, é agora, Senhor, resolve. Não. As melhores coisas, aquilo que você realmente precisa, você tem que buscar e passar tempo ali no hora após hora com Deus, meu querido. É por isso que o treinamento é importante. É por isso que você todo dia está ali no teu quarto orando, buscando Deus, lendo a palavra. Sabe o que você está fazendo, meu querido? Você está lapidando a pedra. Eu acho engraçado ter algumas pessoas que saem correndo para achar solução. Está acontecendo isso, eu vou achar solução. Está acontecendo aquilo outro, eu vou achar solução. Eu vou ali. Não, eu vou ali, vou encontrar ali. E sabe o que vão dar para você? A armadura de Saul, meu querido. Então a pessoa chega lá e te dá uma solução. Faz isso. E aí você vai lá e faz. Parece que resolveu, mas não resolveu. Porque você não sabe usar aquilo. Você não sabe usar aquilo lá. E quando você vai usar, você pode sangrar mais. Você pode se machucar mais. Você pode atrapalhar até a tua caminhada. Você esqueceu de uma coisa. Deus quer que você busque as pedras lisas. Mas você precisa passar tempo com Deus, para que ela possa ser a melhor verdade na tua vida. A quarta verdade da escola do Espírito, e a tremenda isso, é que Davi foi lá e catou 5 pedras. 5 pedras, diz o texto. O texto diz assim, olha só, versículo 40. Escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e a colocou no bornal de pastor. Escute essa revelação para você. 5 pedras ele pegou, bem lisas, meu. Não foi qualquer uma, não. Bem lisas, trabalhada, passou tempo com Deus ali. Catou as 5 pedras e colocou dentro do bornal do pastor. O bornal do pastor simboliza eu e você. Por isso que as pedras foram colocadas ali. As pedras simbolizam essas verdades que Deus traz para a tua vida, para mudar a tua história. Simboliza essas coisas que Deus tem colocado na tua vida para mudar, para fazer você vencedor, para te dar mais do que vitória. Isso entrou dentro do bornal, estava lá dentro. Meu querido, escuta essa. Davi pegou uma pedra para enfrentar o gigante. E as outras 4, onde estava? Ficou lá dentro do bornal. Sabe para quê, meu querido? Porque as outras 4 não estavam sendo usadas? Estava sim.
Porque as outras 4 verdades não era para derrubar o gigante que estava na frente dele, era para derrubar o gigante que era ele mesmo. Fala para o teu irmão, vou ter um gigante aí chamado você mesmo. Fala, tem coisa na tua vida que tem que ser mudada. Fala, tem coisas na tua vida que são verdadeiros gigantes e que precisam ser derrubadas. Davi deixou 4 pedras dentro dele para derrubar os gigantes da vida dele. Não, pastor, eu sou de Deus, eu não tenho gigantes. Eu sou de Deus, a minha vida é um livro aberto. Engano seu, tem gigante aí. Tem gigante dentro de você. Quando você fala que você é de Deus, que a tua vida é um livro aberto, que você está nos caminhos do Senhor, isso já é um gigante. O gigante do orgulho. Porque Deus não te chamou para você ser perfeito, mas Deus te chamou para você colocar a cara no pó diante da cruz e falar para Ele, dependo de Ti, Senhor. E Deus olhar para a tua cara, quando você cheio de orgulho fala para Ele, Deus, eu preciso, Deus, faz alguma coisa. Olha o gigante. E Deus olha para você e fala assim, a minha graça te basta. E aí um outro gigante se levanta dentro de você. Não, Senhor, se você não vai fazer, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou largar tudo, porque o Senhor não quer fazer as coisas na minha vida. Olha o outro gigante aí. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você. Tudo que Ele faz por você, e já fez por você, é porque Ele te ama demais. Ele faz por amor. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 3:16, o versículo diz assim, porque Deus fez por obrigação e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. É assim que está escrito? Porque eles merecem todas as coisas, então Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. É assim que está escrito? Não. Sabe como é que está escrito lá? Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, você sabe por que Deus deu Jesus para você? Você sabe por que Deus quer te dar a vida eterna? Você sabe por quê? Porque você é bonitinho? Não. Porque você merece? Nós merecemos? Não. Ele fez isso porque Ele te ama. E o amor de Deus não é igual ao nosso. O nosso amor é possessão. Você reparou? É? Você fala assim, meu marido, de mais ninguém. Meu filho, de mais ninguém. Meu carro, de mais ninguém. Meu dinheiro, de mais ninguém. Minhas roupas, de mais ninguém. Tudo é meu. É meu. Aí você vai falar assim, mas é meu mesmo. Eu trabalhei, eu paguei, eu tenho direito, é meu. Você tem certeza que é teu? Se você morrer hoje, você vai levar o teu dinheiro que está na conta corrente? Você vai levar as tuas roupas? Você vai levar o teu carro? Você vai levar a tua casa? Você tem certeza que é teu? Porque se você morrer hoje, você não vai levar nada disso. Nem o teu corpo vai. Aí vem Deus e mostra que tipo de amor que Ele tem por você e por mim. Nós estávamos no pecado, nós éramos as piores pessoas, nós tínhamos o mal no coração. Deus catou o Filho dele, o Filho unigênito, e falou, filho, você vai ter que morrer por eles. E o Filho unigênito, a palavra unigênito, olha para mim, não perca isso. A palavra unigênito quer dizer filho único, um filho. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia vai no Evangelho falando sobre o Filho unigênito. Deus deu o Filho unigênito para que você e eu fôssemos perdoados. Que amor é esse, meu irmão? Um amor de dar. Aí você vai falar assim, nossa, que Deus maravilhoso. Você não entendeu, eu vou um pouquinho mais além. Depois que Ele termina os Evangelhos, que Ele começa o livro de Atos em diante, Deus não chama mais o Filho dele de unigênito. Se você ler a Bíblia, você vai ver, não chama mais de unigênito. Mas a partir do livro de Atos, Jesus é chamado de primogênito. Sabe o que significa ser primogênito? Não é mais filho único, é o primeiro
de muitos filhos. Deus não só te amou, Deus fez você família dele. Aleluia. Glória a Deus. A última coisa, na escola do Espírito, diz aqui, versículo 40 no final, Davi pegou uma pedra, diz aqui que ele pegou a sua tiradeira e partiu de encontro ao gigante. Querido, a pedra, ela é uma verdade que Deus planta em você, mas a tiradeira é a tua fé. É com a tua fé que você joga a verdade. É com a tua fé que você libera a verdade. É com a tua fé que você lança a verdade e crê que ela vai acertar o alvo. Você precisa atirar as verdades que Deus tem colocado no teu coração. Quando a situação surgir, Davi não foi com a espada em direção de Golias. A palavra de Deus diz que Davi disse para Golias: tu vens com espadas e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi catou uma verdade que ele tinha pego lá no fundo do riacho, que tinha ficado um bom tempo sendo preparada, virou uma pedrinha lisa, colocou sobre a fé dele. Aleluia. Por isso que lá no livro de Judas fala assim: amados, edificai-vos a vossa fé, orando no Espírito Santo. Ele colocou aquela verdade que foi orada, que foi plantada, transformada nele, colocou na fé dele e girou. A única pedra, uma única verdade, e derrubou aquele gigante. Fala para o teu irmão: você não precisa de muita coisa, você precisa que a palavra que Deus deu para você seja tirada pela tua fé. Ela vai derrubar esse gigante. Essa palavra, ela foi plantada no teu coração, para que você, a partir de hoje, se posicione a segurar em Deus. Se posicione a ir buscar o profundo do riacho que se chama Espírito Santo, para que você busque aquelas verdades que Deus tem preparado para você. Talvez isso demore um tempo, mas continue ali, buscando no fundo desse riacho. Quando você achar aquelas verdades, pega ela e coloca ela dentro de você. Você é o bornal do pastor. Deixa ela lá dentro de você. E continue buscando em oração, buscando em oração. Cada verdade que você colhe lá, guarda ela dentro de você. Continua buscando em oração. Quando um gigante se levantar, meu querido, cata essas verdades, coloca na tua fé e atira, meu irmão. Joga nesse gigante e creia de todo o coração que você não está fazendo isso pela tua força, nem pelo teu poder, mas você está fazendo isso pelo Espírito Santo. Abra a tua boca e lança a verdade. Libera a verdade que está na palavra. Não pare, não desista. Deixa aquela pedra voar. Deixa aquela verdade voar. Ainda que ela vai voando, vai voando, vai voando, continua crendo que a palavra liberada tem poder. Quando ela atingir o alvo, você vai ver que maior é aquele que estava com você do que aquele que está no mundo. Que toda afronta foi caída por terra. Levanta as suas mãos bem alto e fala assim: em nome de Jesus, toda afronta está caída por terra. Fala: em nome de Jesus, eu declaro nessa noite, é tempo de vitória. É tempo de vitória.
É tempo de estar com Deus. É tempo de mergulhar no rio do Espírito. É tempo de estar orando e buscando ao Senhor. É tempo de ser treinado na escola do Espírito. Você é mais do que vencedor. Fala, não temas, Deus é com você. Fala, não temas, você já venceu. Você não está buscando a vitória, ela está correndo atrás de você. Em nome de Jesus.